O coração de Nádia batia acelerado quando ela entrou no iate particular de Marcos, com seu vestido de cetim esvoaçando suavemente ao seu redor. 8 meses de gravidez, radiante de expectativa. Ela pensou que esta seria a noite para marcar um novo capítulo em sua vida. Uma noite para celebrar seu amor. As velas tremeluziam, lançando um brilho suave no convés polido, e o champanhe fluía livremente das flautas de cristal. Ela sorriu, sentindo como se tudo estivesse se encaixando. Mas por baixo da superfície brilhante, algo parecia errado. Estava no ar, no jeito como Marcos agia, calmo demais, distraído demais. Ela observou enquanto ele falava com Celine, sua suposta amiga. Mas não era o tipo de conversa que ela esperaria entre velhos amigos. Não, as palavras que trocaram eram muito intensas, muito secretas. Como? Nádia se aproximou dele e ouviu o final da conversa. A voz de Marcos era baixa, quase um sussurro. Não podemos voltar atrás agora. Chegamos longe demais. A resposta de Celine foi fria, quase calculista. Eu sei que ela vai sair de cena em breve. Nádia congelou seu aperto no peito. Do que eles estavam falando? Seus instintos gritavam que algo estava errado. Marcos não tinha notou, mas Celine sim. A maneira como ela se virou para Nádia com um sorriso malicioso lhe deu um arrepio na espinha. Não era o sorriso de uma amiga. Era o sorriso de alguém que já havia decidido seu destino. Nádia tentou voltar atrás, para se afastar do horror que lentamente se infiltrava em sua mente. Mas antes que ela conseguia se mover, a mão fria e implacável de Celine disparou e a empurrou para frente. Nádia gritou, mas sua voz foi abafada pelo rugido do motor do iate. Seu corpo mergulhou no gelo. Escuridão abaixo. A água engolindo seu buraco. Ela se debateu por um momento. O peso de sua barriga grávida a arrastando para baixo enquanto o oceano congelante se fechava sobre ela. Seu coração batia forte em seu peito, mas o choque foi pior que o frio. O iate continuou sua lenta deriva. O som do motor enfraquecendo. A cada segundo que passava, a respiração de Nádia vinha em suspiros irregulares, enquanto ela lutava contra a força do mar, lutando para manter-se à tona. Mas o peso do vestido encharcado e a exaustão de seus esforços frenéticos eram demais. Sua mente ficou nebulosa à medida que ela afundava mais. Seus gritos foram engolidos pelas profundezas. Acima dela, o iate nem hesitou. Ninguém olhou para o mar. Marcos não. Olhou para trás. Nem se mexeu. Estava de costas. Um charuto agora aceso entre seus lábios. O brilho suave da brasa, iluminando o vazio em seus olhos. Não havia sinal de culpa, nem remorso. Apenas a fria indiferença de um homem que já a havia descartado. O riso de Celine ecoou pelo ar da noite enquanto o barco rugiu cada vez mais longe. Era o som da vitória, de um plano cumprido. Mas Nádia não estava. Ainda não tinha terminado. A água fria queimava sua pele, mas ela não iria embora em silêncio. Não os deixaria vencer. Marcos, ela sussurrou, mas não havia ninguém para ouvi-la. As palavras caíram no oceano, perdidas enquanto o iate continuava. Em seu caminho, o corpo de Nádia foi arrastado para o abismo negro. As ondas batiam contra ela, implacáveis. Implacável. A água fria parecia ficar mais fria a cada segundo, e seu coração afundava junto com seu corpo. Todos os seus instintos lhe diziam para nadar, para lutar. Mas o peso do seu vestido, a tensão do bebê dentro dela e o choque avassalador tornou-o mais difícil continuar. A cada chute, a esperança de que alguém, qualquer um, a visse, de alguém, jogando-lhe uma boia salva-vidas, ou mesmo olhando para trás, desapareceu no nada. Não houve resgate. O iate já havia desapareceu de vista. O riso de Celine ainda ecoava em seus ouvidos. Era como se ela nunca tivesse existido. Nádia ofegou. Mas o mar frio encheu seus pulmões. A dor da traição era mais aguda do que as águas geladas que a envolveu. Como chegou a esse ponto? Ela era casada com Marcos há tanto tempo. O amava com tudo o que tinha. Mas agora ela percebeu que não era amor que ele lhe dera.
Era uma mentira. Uma mentira áspera. Mão agarrou-a, puxando-a para fora da água. Nádia não conseguia ver o rosto do homem que a salvou. Seus olhos mal abertos, o mundo girando. Ele a arrastou para seu barco desgastado, cada movimento áspero e desconhecido. Ela tossiu violentamente enquanto a água jorrava de seus pulmões, seu corpo convulsionando. Ela engasgou, tentando se concentrar na figura acima dela. O mundo estava escuro e embaçado, mas a vida dentro dela era forte, forte demais para deixar ir. O pescador não falou a princípio, apenas pressionou as mãos sobre o peito dela, empurrando até que a água finalmente veio. Saiu em uma corrida violenta. Nádia ofegou. Seu bebê chutou ferozmente como se sabia que o perigo havia passado. Ela não estava morta. Ela estava viva, e seu filho também. Onde estou? Ela perguntou, mal conseguindo formar as palavras. O pescador não respondeu imediatamente. Ele apenas olhou para ela com um olhar cansado. Olhos cansados. Vivo, disse ele suavemente, com a voz rouca de exaustão. Nádios olhou para ele, tentando entender tudo. Ela tinha sido deixada para morrer. Mas não foi. Ela estava viva, e então era seu bebê. Mas e agora? Machucada, com frio e encharcada, Nádia sentou-se lentamente. A mão sobre a barriga, sentindo a vida dentro dela. O oceano havia tirado tanto dela, sua dignidade, seu amor, sua confiança, mas isso não lhe custou força. Não lhe custou vontade de sobreviver. Ela olhou para a praia. Seus pensamentos eram frios e calculistas. Marcos pensou que ela havia partido. O mundo pensou que ela havia se afogado. Um fim trágico para uma mulher que um dia fora a imagem do amor e da graça, mas que era exatamente como eles queriam. Eles tentaram apagar ela, mas agora ela não estava apenas sobrevivendo. Ela estava planejando. Seus olhos escureceram com uma nova resolução. Ela não voltaria para ele como esposa. Ela voltaria para destruir tudo o que ele havia construído. Ela queimaria seu mundo até os alicerces. Eles acham que eu morri, sussurrou ela para si mesma, com a voz firme. Deixe-os. E com isso, ela se virou e foi embora. Sua mente estava voltada para a vingança. É hora de eles aprenderem o que acontece quando você pressiona alguém demais. O império que eles construíram iria ruir, e Nádia seria o único a derrubá-lo. Nádia se voltou para Julia, seu meio-irmão arranjado, um investigador implacável, jornalista com um rancor enterrado e uma obsessão secreta por vingança. Nádia não chorou quando Julian abriu a porta. Ele não precisava. A expressão em seu rosto disse o suficiente. Ele não perguntou por que ela estava viva. Ele não perguntou como ela havia sobrevivido ao acidente ou por que ela estava de volta. Seu primeiro pergunta: por que você confiou em Marcos? Foi quando ela percebeu que ele sabia mais do que demonstrava. Dentro de no apartamento, as paredes estavam cobertas de fotos antigas, recortes de jornais e e-mails impressos. O rosto de Marcos estava vermelho. O nome de Celine sublinhado em preto. A certidão de óbito de Nádia estava emoldurada. Julian não ficou surpreso que ela sobreviveu. Ele ficou chocado por ela não ter visto a verdade antes. Mentira sobre seu estado mental. Sua gravidez foi considerada inviável, mesmo sendo saudável. Tudo tinha sido planejado. Sua queda não foi um acidente. O desaparecimento não foi aleatório. Eles estavam reescrevendo sua história antes mesmo dela. Percebeu isso. Julian sussurrou coisas que ninguém mais poderia saber, como Marcos ofereceu dinheiro para cobrir a farsa. Morte como Selene se apresentou como sua representante médica. Nádia viu sua própria morte cintilar em tela do laptop. Não era só traição, era borracha. Eles não queriam só ela. Eles foram embora. Eles queriam sua história, seu nome, sua vida, e quase conseguiram. Então Juliane clicou em uma pasta que estava bloqueada há anos. Ele decifrou a senha. Lá dentro, havia documentos financeiros, declarações, empresas de fachada e registros de ligações.
Os olhos de Nadia se arregalaram. O nome de Celine estava em todos os lugares. Ela não estava apenas vivendo uma mentira. Ela estava lavando milhões por meio da herança de Nadia, escondendo-a atrás de empresas falsas vinculadas a o nome dela. Nadia estava sentada no carro estacionado do lado de fora dos portões da mansão, olhando através dos vidros escuros. Seu coração apertou ao ver Selene rindo com os decoradores na varanda, a mesma varanda onde Marcos uma vez prometeu a ela. Para sempre. Celine se movia como se fosse dona do lugar, descalça, usando a seda de Nadia. Roupão, bebendo no copo de cristal de Nadia. Ela até usava o mesmo perfume. Estava tudo errado. Aquela não era mais a casa dela. Era um palco roubado para a mentira de outra pessoa. Lá dentro, escondido, imagens de segurança foram exibidas no laptop de Julia. Selene havia transformado a casa dos sonhos de Nadia em seu palácio pessoal. Ela não mudou nada. Manteve os quadros, o sofá, até os móveis do quarto do bebê que a Nadia escolheu. Só que agora o berço estava cheio de presentes falsos e recortes de jornal. Selene havia copiado as listas de compras de Nadia, deixando bilhetes como bolo de baunilha com desejo de gravidez escrito à mão por Nadia. Ela não estava apenas fingindo estar grávida. Ela estava fingindo ser Nadia. Marcos, por outro lado, estava ocupado planejando uma proposta motivada pela simpatia. Ele contratou relações públicas, agentes para moldar a história. Perdas trágicas levam a novos começos. A mídia já estava sendo alimentada com fala sobre uma forte homem se recuperando de um desgosto. Mas Nadia viu o que realmente era desempenho. Marcos não parecia triste. As fotos. Ele parecia focado, calculista. Não era tristeza. Era estratégia. Então Julia entregou a ela um flash. Dirigir. Você precisa ver isso. Na tela havia um arquivo criptografado enterrado profundamente nos registros legais. Demorou alguns minutos para abrir, mas quando abriu, Nadia congelou. Era um documento fiduciário, uma herança bilionária vinculada ao seu filho ainda não nascido. Nem Marcos, nem Celine. Seu filho, o chave para uma fortuna que ninguém deveria encontrar. Os dedos de Nadia tremiam enquanto ela lia o arquivo do fundo. Estava escrito por o falecido pai de Marcos. O documento era claro. Quem tivesse um filho legítimo com Marcos, nascido do casamento, herdariam automaticamente a maior parte da herança. Nadia tinha sido essa mulher. Seu filho tinha sido esse herdeiro. Tudo começou a fazer sentido. Porque a pressão repentina pela separação. Porque as mentiras, as queda encenada, o diagnóstico falso. Não era só uma questão de ciúmes. Era uma questão de dinheiro, controle, poder. Celine poderia. Nunca seria a portadora do ar por direito. Ela não era casada com Marcos. E o pai de Marcos garantiu que nenhuma mulher pudesse manipular o império a menos que ela seguisse suas regras. Mas Nadia tinha, e o filho que crescia dentro dela era o bilhete dourado. Era por isso que eles precisavam que ela fosse embora, não morta, não quebrada, legalmente desaparecido. Uma pessoa desaparecida não podia reivindicar nada. E um bebê que nunca nasceu não podia herdar. Os detalhes agora gritavam a verdade. As mentiras e os relatos, o tratamento silencioso de Marcos antes do acidente, a repentina campanha de relações públicas retratando Selene como uma mulher milagrosa e portadora de esperança. Tudo foi planejado para remover Nadia e substituí-la por uma fantoche. Mas o fantoche não era suficiente. Não sem o ar. Julian se inclinou mais perto, mostrando-lhe outro arquivo, um rascunho oculto nunca arquivado, mas claramente assinado. Nele, o pai de Marcos deixou tudo para o filho de Nadia, desde que existissem certidões de nascimento e casamento, e existiam. Em algum lugar no backups ocultos do hospital, os registros ainda estavam vivos. Julian prometeu encontrá-los, mas agora eles tinham mais do que vingança. Eles tinham poder legal. Nadia olhou para os documentos espalhados do outro lado da mesa. Ela poderia entrar no tribunal agora mesmo e acabar com tudo. Revelar a fraude. Queimar Marcos e Celine.
diante do mundo. Mas algo a impedia. Não era medo. Era instinto. Se ela corresse, eles a torciam. A história. Eles a chamariam de instável, mentirosa. Um fantasma amargo que ressurge dos mortos para arruinar uma nova família. O público adorava arcos de redenção. Marcos e Celine pintaram-o perfeitamente. Mas Nádia, eles a despedaçariam. Então, em vez da guerra, ela escolheu algo mais perigoso. Paciência. Ela se moveu silenciosamente, transferiu pequenos fundos de seu fundo oculto, investindo sob nomes diferentes. Julian a ajudou a comprar ações silenciosas em a companhia de Marcos, o suficiente para assistir de dentro. Ela não precisava gritar. Ela precisava ser desmantelado e isso exigiria silêncio, controle e tempo. Enquanto isso, a gala estava sendo planejada. Selene queria anunciar sua gravidez para a alta sociedade com câmeras piscando. Paredes brilhantes. Nádia sorriu. Perfeito. Um palco era exatamente o que ela precisava, mas ela não iria como ela mesma. Ela iria como um mistério, um sussurro, um fantasma que eles pensavam ter enterrado. Julian ordenou que ela, uma máscara de diamante negro personalizada, elegante, mas inesquecível. Se você vai assombrá-los, ele disse, certifique-se de que eles se lembrem. O momento para sempre. Nádia o vestiu em frente ao espelho. Seus olhos ardiam com algo novo. Nem dor, nem medo. Poder. O plano era simples. Assistir Celine celebrar mentiras e depois puxar o tapete. Mas ainda não. Só depois que todos os convidados estivessem observando. Não até que todas as luzes estivessem acesas. Não até que não houvesse mais saída. A gala brilhava com fofocas douradas, mas ninguém esperava a tempestade que entrou, usando diamantes negros. Nádia pisou pela grande entrada, mascarado como um fantasma, envolto em uma elegância que gritava mistério e perigo. Cada salto, o clique no chão de mármore ecoou como uma memória esquecida. Ela não estava lá apenas para ser vista. Ela estava lá para ser. Lembrava. As pessoas se viravam, ofegavam, sussurravam. A máscara brilhava sob a luz do lustre. Mas eram os olhos dela, frio, cortante, assombrado, que os fazia parar de respirar. Ela deslizou através do salão de baile como um boato tornado realidade, se passando por uma investidora de Dubai chamada Madame Azra. Ela apertou a mão de homens que antes zombavam de sua dor e de mulheres que antes desprezavam suas lágrimas. Quando chegou a Marcos, o aperto de mão dele demorou demais. Algo no perfume dela, na postura dela, abalou algo dentro dele. O aperto dele. Apertou, mas sua memória falhou. Ele conhecia aquele sentimento, aquele cheiro, aquele silêncio em seu olhar, mas a verdade ficou enterrada. Celine estava por perto, agarrada ao copo, sua barriga falsa sentada desajeitadamente sob sua prata. Vestido. Seus olhos seguiram a mulher misteriosa com medo crescente, apertando o braço de Marcos com mais força. Nádia inclinou a cabeça. Cabeça. Sorriu por baixo da máscara e acidentalmente deixou cair sua taça de vinho tinto aos pés de Cele. O respingo encharcou. A seda vermelha manchando a prata como sangue. Um suspiro agudo se espalhou pelo quarto. Marcos correu para o lado de Cele, mas a mulher de preto já havia se virado. Ela não correu. Ela flutuou para fora, lenta, graciosa, deliberada, desaparecendo-no noite como um fantasma que voltou apenas para assombrar. O coração de Marcos disparou. Seus olhos percorreram o quarto a noite toda. Ele não conseguia dormir porque aqueles olhos, aqueles por trás da máscara, pareciam um fantasma que ele amou e nunca enterrou de verdade. Marcos não conseguia se livrar da sensação. Vagou pela mansão como um homem assombrado por sombras. Na manhã seguinte, abriu uma gaveta em seu escritório, procurando por nada, mas encontrando tudo. Um esboço, seu rosto puro, seu próprio lápis. Traços desenhados numa época em que ele ainda se lembrava de como amar. Ele havia queimado todas as fotos, apagado todas as memórias. Wise. Este havia sobrevivido, escondido, esperando. Suas mãos tremiam. Então chegou o envelope.
Sem nome, sem selo, apenas um. Um bilhete dentro dizia: a verdade sempre retorna. Ele abriu o laptop. E-mails inundaram a caixa. Mensagens anônimas. Capturas de tela. Alegações. Palavras como fraude, peculato, traição. Sussurros. O que ele pensava que tinha desaparecido, voltou com tudo. Os investidores estavam fazendo perguntas. Os membros do conselho estavam nervosos. As ações caíram um pouco, o suficiente para causar dor. No silêncio, as mãos de Marcos tremiam. Enquanto isso, a quilômetros de distância, Nadia estava sentada em um pequeno apartamento secreto cercado por telas. Uma delas mostrava o preço das ações de Marcos. Outro mostrou o seu calendário. E na mesa em frente a ela estavam arquivos, plantas e planos, todos marcados com tinta vermelha. Mas seus olhos não piscaram. Isso não foi suficiente. Vê-lo entrar em pânico. Não tocou na cicatriz que ele deixou. Não. Apagar a maneira como ele deixou Celine cuspir mentiras no mundo. Enquanto Nadia sangrava sozinha, seu coração já havia se partido uma vez. Agora ela queria que seu império sentisse cada rachadura. Ela se inclinou para frente e clicou em uma pasta. Mais uma prova. Ela estava lentamente se transformando na tempestade que eles nunca previram. Mas mesmo assim, algo estava faltando. Ela. A mente continuava voltando para Júlia, irmão de Marcos, o único que sussurrava a verdade. Quando o telefone dela tocou, era uma mensagem do Júlia. Vamos lá, eu encontrei. Ela saiu imediatamente. E quando chegou lá, o que ele lhe entregou não partiu apenas o coração dela novamente. Rasgou-o completamente. Júlia não falou nada. Ele simplesmente colocou a fotografia sobre a mesa e deu um passo para trás. Nadia olhou para ela. A sala congelou. Na foto, uma Celine mais jovem. Sentou-se ao lado de um homem mais velho, com a mão na coxa e o colar no pescoço. Ela não precisou perguntar. Era de Marcos. Pai, o mesmo homem que morreu repentinamente poucos meses antes de Marcos se casar com Celine. Julian entregou-lhe um segundo arquivo. Transferências bancárias, recibos de joias, registros de viagens. Celine foi sua amante por anos. A voz de Nadia quebrou quando ela sussurrou. Marcos sabia. Não sabia. Julian assentiu totalmente. Cuidadosamente. Marcos não se casou com Celine apenas para seguir em frente. Ele se casou com ela para manter um segredo enterrado. Ele sabia que ela era amante de seu pai. Ele sabia do escândalo que isso causaria. Então se casou com ela para calá-la, para trancá-la em ouro. Silêncio. Mas havia mais. A gravidez que Celine usará para prendê-lo, completamente falsa. Julian tinha provas. Prontuários médicos, todos falsificados. A médica havia sido subornada. A barriga era uma prótese de silicone, que ela removeu. Todas as noites. Não havia bebê, nem futuro, apenas uma mentira construída para garantir o controle de Celine sobre o dinheiro de Marcos, sobre seu império e sobre sua culpa. Nadia não conseguia respirar. A traição não veio apenas de um homem. Veio de um grupo inteiro. Família que a viu sofrer e não disse nada. Ela mesma empacotou os documentos. Cada arquivo, cada recibo, cada mentira. Ela a selou em um envelope. Na frente, em letras vermelhas em negrito, ela escreveu para os acionistas. Só. Julian colocou a mão no ombro dela. Você está pronta? Ela assentiu. Wise. Dentro de seu coração não estava mais se partindo. Estava se reconstruindo mais forte, mais afiado, mais mortal. Porque agora não se tratava mais de vingança. Era sobre a verdade e expor todos aqueles que pensavam que poderiam apagá-la e sair impunes. Nadia olhou fixamente para o espelho, não vendo mais a mulher que havia chorado no chão do hospital ou implorado pela verdade. Ela viu poder, controle, justiça. Seu advogado ligou naquela manhã. Sua identidade foi totalmente restabelecida. Seu nome estava de volta. Todos os documentos. Tentaram retirá-la do testamento. Ele foi revalidado. A herança de seu filho agora é intocável. A fraude de Celine. Cada relatório falso. Cada telegrama.
Cada mentira, legalmente documentado, pronto para ser exposto. Mas Nadia não faria isso em silêncio. Ela não era mais a vítima silenciosa. Ela não era uma história de soa. Ela era a tempestade. Ela estendeu a mão para o maior rival de Marcos, o Sr. Hall, um homem que Marcos uma vez humilhado em público. Nadia ofereceu-lhe algo melhor do que vingança. A posse em conjunto. Eles elaboraram um plano. A reunião de acionistas estava marcada para a próxima sexta-feira. Selene e Marcos estariam lá sem esperar nada, se gabando. Números que já estavam diminuindo. Então Nadia entrava, não como a esposa que eles enterraram, mas como a mulher que segurou a caneta até a sua queda. A imprensa ainda acreditava que ela estava morta. Eles chamou de uma tragédia não confirmada. Mas as câmeras rodariam. Ela tirou o terninho. Ela nunca chegou a usá-lo. Aquele que era para o dia em que ela deveria estar. Apresentada como sócia de Marcos na empresa. Ela o usava agora, não como sua esposa, mas como a força que destruí-lo. Seus saltos ecoavam pelo corredor da sala de reuniões do arranha-céu. Logo à frente, Selene ria com os acionistas, sorrindo, alheia. Nadia. Continuei andando. Um passo mais perto de tudo. Um passo mais perto do momento que faria tudo desabar. Para baixo. No momento em que Nadia entrou na grande sala de reunião de acionistas, o silêncio caiu como um trovão. Seu vestido branco fluía como um fantasma, o tecido macio grudado em sua barriga grávida, brilhando sob as luzes fortes. Todos os olhares se voltaram para ela. Murmúrios morreram em línguas. Um único suspiro quebrou. Quietude, aguda, chocada e crua. A mão de Marco se contraiu, o copo escorregou de suas mãos e se espatifando no chão de mármore. Selene empalideceu, seus lábios se abriram, mas sem ar. Ela encarou Nadia como se visse um fantasma, um que ela enterrou, mas que voltou mais forte. Nadia não piscou. Ela se moveu, através da multidão como se ela pertencesse ali, como se ninguém pudesse questionar seus direitos. Seu olhar perfurou todos, calmo, imortal. A boca de Marcos se contraiu, mas nenhuma palavra saiu. Sua mentira estava à sua frente, radiante, real e grávida de verdade. Selene agarrou na beira da mesa, tentando se manter em pé. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. Nadia não precisava gritar. A presença gritava por ela. Contava todos os segredos, queimava todas as falsas verdades. Seu silêncio era mais alto que a guerra. Então, sem uma palavra, na frente deles, Marcos, Selene, o conselho, a imprensa. Ela lentamente enfiou a mão na bolsa de couro branca e tirou um gravador preto. A sala se inclinou para a frente. Preso na tempestade do que estava por vir. O coração de Marcos batia tão forte que ele achou que todos podiam ouvir. A mão de Selene tremeu, mas Nadia, calma, firme, apertou o play. Um clique agudo, depois silêncio, e então sua voz encheu. A voz de Marcos, suave, doce e cheia de mentiras. Juro para você, Selene. Acredite nela. Eu prometo. A sala congelou, os olhos se arregalaram, os rostos se contorceram em choque. Câmeras dispararam. Repórteres olharam ao redor, sem saber se aquilo era real. Mas Nadia não se mexeu. A gravação continuou. Sua voz novamente. Ela é apenas o fardo agora. O bebê nem deveria ter nascido. A multidão engasgou. Um grito baixo ecoou de um dos acionistas. A voz de Selene seguiu, suave e semelhante à de uma cobra. Só certifique-se de que ela desaparece antes que o bebê chegue. Assumirá a empresa, você e eu. O ar ficou pesado. As paredes pareciam respirar, pressionando Marcos. Ele encarou o gravador como se estivesse vivo, como se tivesse dentes. As mãos de Selene. Disparou, estendendo a mão para pegá-lo. Mas Nadia recuou. Ainda não, disse ela friamente e apertou outro botão. Mais vozes, mais mentiras. Uma gravação de Selene fingindo chorar no consultório médico. Não há batimentos cardíacos, ela disse. Sussurrou. E eu perdi o bebê.
Ouviram-se suspiros novamente. E então uma voz diferente. Amiga dela. Mas você nunca esteve grávida. Você fingiu tudo. O caos começou a se instalar. Os membros do conselho trocaram olhares. A verdade estava lá, e era brutal. Nadia apertou o clipe final. Marcos se gabando para um amigo sobre roubar fundos da empresa para cobrir o estilo de vida falso de Selen. A sala girou, depois silêncio. Um silêncio cheio de julgamento, traição e medo. Então Nadia enfiou a mão na bolsa, tirou um envelope grosso e o jogou na mesa. Legal. Documentos, disse ela. Quer ler isso agora? Marcos engoliu em seco. Selene recuou, mas Nadia não tinha terminado. Ainda não. Selene se virou bruscamente, com os olhos arregalados, pronta para correr, mas Nadia se interpôs em seu caminho, com os olhos fixos como aço. A sala prendeu a respiração. Os lábios de Selene tremeram. Mexa-se, sibilou ela, mas Nadia não se mexeu. Sua voz era calma, cortando. Por que correr agora, Selene? Você adorava os holofotes. Câmeras clicavam. Luzes. Brilhou. Nadia enfiou a mão na pasta e tirou uma pilha de fotos. Reconhece estas? Ela as jogou no chão. Mesa. Fotos de Selene com o pai de Marcos rindo, se beijando e sussurrando em cantos escuros. Um silêncio tomou conta da sala. Marcos parecia ter levado um soco. Isso não é verdade? Selene começou. Mas Nadia levantou a mão. Recibos, ela disse, jogando papel atrás de papel. Joias caras pagas em seu nome, entregues no seu endereço. Selene ficou vermelha. Então. Branco. Não foi bem assim. Não. Nadia deu um passo à frente. E o e-mail? Você mandou para a clínica pedindo ultrassom falso. Outro suspiro. Você usou um bebê falso para roubar minha vida. Minha. Marido, minha empresa. Selene balançou a cabeça, as palavras tropeçando. A ideia foi dele. Mentirosa. Nadia disparou. Você era o veneno. Mas hoje acaba. Selene apoiou. Na mesa. Seu império. Sua máscara toda desmoronando. O dedo de Nadia pairou sobre um controle remoto. Os olhos de Selene se voltaram para ela. O que você está fazendo? Sussurrou ela. Encerrando o jogo, disse Nadia, apertando o botão. A tela atrás dele se iluminou. Todos se viraram para olhar, e o que viram em seguida fez seus corações pararem. A tela brilhou em branco e então revelou a verdade final. Os resultados do teste de DNA foram confirmados. O filho ainda não nascido de Nadia é biologicamente relacionado a Marcos Rova. A sala explodiu. Suspiros, sussurros, choque. Nadia não piscou. Marcos cambaleou, alcançando para a cadeira atrás dele. Essa é minha filha, murmurou ele como se as palavras fossem estranhas. Selene ficou paralisada. Não pode ser. Isso não é possível. Nadia ficou calma e serena. É você. Disse que eu não deveria engravidar, mas engravidei. E mantive nosso filho seguro enquanto você tentava nos apagar. Marcos. Rosto pálido. Os membros do conselho ficaram de pé, papéis nas mãos, sussurrando rapidamente. Também provou que a gravidez de Selene era falso, continuou Nadia. Nunca houve um segundo ar, apenas mentiras. Selene deixou cair na cadeira mais próxima, com o olhar vazio. Suas mentiras haviam construído castelos no céu. E agora eles estavam desabando. Eu nunca quis machucar. Ela tentou, mas sua voz falhou. Você não me machucou. Nadia retrucou. Você tentou. Me substitua. Me destrua. Mas suas mentiras não conseguiram matar a verdade. Câmeras capturaram cada segundo. Repórteres tiraram fotos. Notas como fogo. Com essa prova, Nadia acrescentou. Meu filho é o herdeiro legítimo, não sua fantasia. Marcos olhou para ela completamente arrasada. Nadia, ele sussurrou. Eu não te conhecia. Você simplesmente não se importava. Ela interrompeu. Selene. Cobriu o rosto. Seu poder se fora. Seu plano havia falhado. Nadia estava firme, mais forte do que nunca. Acabou. Ela disse.
E o mundo finalmente sabe. Marcos olhou para cima, o rosto contorcido em derrota. Mas Nadia não tinha terminado. Ela olhou para ele e seus olhos fizeram uma pergunta. O que ela fará com tudo isso? Esse poder agora? O silêncio caiu novamente, pesado, cortante. Então um membro do conselho pigarreou. Senhorita Nadia, disse ele. Gostaríamos de lhe oferecer o controle total da empresa. As ações, o título, o poder. Tudo é seu. Você merece. O coração de Nadia disparou. Tudo o que ela havia construído, perdido e lutado para recuperar estava agora diante dela. E outro acrescentou. Apoie qualquer ação legal que você tome contra aqueles que o prejudicaram, Marcos. Celine. O poder era inebriante, Wes. Veio envolto em dor. Ela se virou para os dois. Marcos, seu antigo marido, agora um homem destroçado. Celine, uma mulher que mentiu, roubou, traiu. Nadia se lembrava de tudo. A cama do hospital, o medo, o silêncio. Você me deixou sangrando sozinha, disse ela, em voz baixa. E agora quer perdão. Marcos não disse nada. Selene soluçou, o rímel escorrendo. Por favor, ela gritou. Não estrague meu vida. Nadia olhou para sua barriga de grávida. Você tentou arruinar a minha, disse ela, e quase conseguiu. O quarto. Assisti congelado. Você tem o poder de acabar com eles, sussurrou um membro do conselho. O que você quer fazer? Nadia deu uma. Respirando fundo. Seu coração doía. Sua alma gritava. Ela sonhara com este dia. Mas agora que ele chegará, parecia pesado. Como se a vingança tivesse um custo. Como se a justiça viesse com sangue. Ela caminhou em direção a Marcos, que olhou para ela com um olhar vazio. Olhos. Esta é sua última chance? Ele sussurrou. Por favor. Mas Nadia não. Mover. Seus olhos não piscaram, e o mundo se inclinou para frente, esperando por sua resposta. Ela mostraria misericórdia ou... Ela enterrou os dois. Nadia se virou, com a voz alta e fria. Vou prestar queixa. Ela disse. O quarto parecia mortalmente silencioso. Não apenas contra ela, acrescentou, apontando para Celine. Mas contra você. Marcos. Uma onda de choque atingiu a multidão. O queixo de Marcos caiu. Não, ele. Sussurrou, dando um passo à frente. Por favor, não faça isso. Você fez isso? Ela respondeu. Você me traiu. Você roubou de mim. Eu. E você tentou apagar nosso filho. A segurança entrou na sala. Celine gritou quando a agarraram pelos braços. Vamos. Sai de mim. Isso é tudo mentira. Você não pode fazer isso. Mas eles fizeram. Ela foi arrastada para longe, chutando, sua voz ecoando pelos corredores como uma sirene moribunda. Câmeras seguiam cada passo. Sua raiva seria reproduzida em todas as telas. Marcos recuou, com lágrimas se formando. Eu não queria que acabasse assim, disse ele. Eu te amei uma vez. Uma vez, respondeu Nadia. Mas quando precisei de você, você desapareceu. Os policiais se aproximaram de Marcos. Você vai se arrepender disso, disse ele, com a voz tremendo. Você vai se arrepender de tudo. Mas ela não se mexeu. Você se arrepende de perder o controle, disse ela. Eu me arrependo, sempre confiando em você. Ele estava algemado, seu terno amassado, sua gravata desfeita, seu orgulho desaparecido. Câmeras capturaram o momento. Enquanto ele era levado embora, os repórteres gritavam seu nome, e sua imagem, antes polida, agora arruinada, brilhava em todas as telas. Nadia ficou imóvel. O mundo havia virado de cabeça para baixo. Ela não era mais a esposa destruída. Ela era a justiça. Como Marcos desapareceu, ela não sorriu. Ela não chorou. Ela apenas ficou lá carregando seu bebê, seu poder e o silêncio do passado. O golpe final havia sido desferido. Mas algo ainda maior ainda estava por vir. As câmeras disparavam como relâmpago. Nadia se manteve firme. O vestido branco, agora um símbolo de guerra. Sua barriga de grávida, antes um sinal de fraqueza em seus
olhos, agora representavam poder, vida e verdade. Ela encarou a imprensa, com a voz firme. Eu era a esposa que você tentou afogar, disse ela, e seus olhos perfurando a lente. Agora observe-me subir. Silêncio se seguiu, seguido de sussurros de admiração. Repórteres capturaram cada segundo. Manchetes começaram a se formar em tempo real. Nadia Rovan retoma o império. Falso. Gravidez exposta. Justiça cumprida. Atrás dela, o conselho assentiu em respeito silencioso. A mulher de quem antes duvidavam agora os liderou. As mentiras não me mataram. Ela continuou. Elas me fortaleceram. Os gritos de Celine sumiram no corredor. O rosto de Marcos, algemado e quebrado, assombraria as manchetes por semanas. Mas Nadia já tinha parado de olhar para trás. Ela tinha um futuro a construir para si e para o seu filho. Ela tinha recuperado mais do que uma empresa. Ela havia recuperado seu nome, sua força, sua verdade e não. Alguém poderia repetir isso. Mas quando ela se virou das câmeras, uma pergunta persistiu em seu coração. O império era agora dela. Mas a que custo? O poder poderia preencher o buraco que haviam cavado em sua alma. A vitória poderia desfazer a dor? A tela ficou preta, mas sua voz ainda ecoava, não de raiva, mas de advertência. Nadia havia se levantado, e nada. Nunca mais seria a mesma. Nadia estava sozinha nas ruínas do império de seu pai. As janelas de vidro frio, antes brilhando de riqueza, agora refletia apenas sua postura desafiadora. O império se foi, apenas uma lembrança de poder, ganância e corrupção. Ela ouvia os ecos dos eventos suntuosos e os sussurros de acordos feitos em cantos obscuros. Tudo parecia tão distante agora, como algo em que ela costumava acreditar. Mas ela não era mais aquela pessoa. Ela olhou para os papéis, espalhados pelo chão, os restos de uma dinastia construída sobre mentiras. Ela não estava interessada em nada disso. Ela não conseguia ser. Ela havia perdido muito para este mundo de traição. Nadia sentiu o peso de tudo o que lhe fora ensinado. Herança, legado, domínio. Mas tudo isso não significava nada para ela agora. O luxo, que antes era o símbolo do sucesso, não passava de uma casca oca. Ela queimaria tudo. A riqueza, poder, o império, nada disso a salvaria. O mundo que ela conhecia desmoronaria com sua escolha. Mas ela iria. Ressurgiria das cinzas. Ela usaria sua herança, o próprio dinheiro que veio de tal maldade, para construir algo diferente, algo puro. Ela criaria abrigos para mulheres abusadas por poderosos. Homens como seu pai. Mulheres como ela. Ela não suportava mais fazer parte de o sistema que a havia esmagado. E agora ela o destruiria de dentro para fora. O ar estava denso com o peso de sua decisão. Nadia sentiu como se estivesse entrando em um mundo desconhecido. Incerta do que a esperava, mas de uma coisa ela tinha certeza. Ela nunca mais faria parte do antigo império. O luxo desapareceu de sua mente, substituído por uma tranquilidade. Sentimento de desafio. Ela não estava fugindo do passado. Ela estava reconstruindo seu futuro. Seus olhos endureceram, o fogo em seu coração queimando mais forte. Ela estava pronta para destruir tudo, para consertar as coisas para si mesma e para aqueles que a tinham. Sofreu. E ninguém, nem mesmo as memórias do império de seu pai a impediriam. O tribunal ficou em silêncio enquanto o martelo do juiz ecoou pela sala. O som reverberou nas paredes, marcando o golpe final em Selene. E o império distorcido de Marcos. Eles estavam sentados lado a lado, com os rostos pálidos e os corpos rígidos de pavor. Estava tudo acabado. A vida que eles construíram com base em mentiras, manipulação e ambição implacável estava desmoronando ao redor deles. 25 anos, o juiz declarou, por tentativa de homicídio e fraude de alto nível. As palavras atingiram mais forte do que qualquer golpe. O rosto de Marcos se contorceu em descrença, enquanto os olhos de Celine se encheram de raiva. Mas nenhum dos dois falou. Não havia nada que pudessem dizer. O império que tanto trabalharam para criar. A riqueza,
A influência. Tudo tinha acabado agora. Eles não passavam de criminosos. Seu destino estava selado pela própria ganância. Nadia parada os fundos da sala observavam em silêncio. Seu rosto estava frio, indecifrável. Ela veio para vê-los pagar pelo que fizeram a ela, a sua família e a todos que destruíram ao longo do caminho. Mas agora que o momento havia chegado, não havia satisfação em seu coração, nenhuma alegria em vê-los trazidos à justiça. Ela não ofereceu palavras de vitória, nem palavras de condenação. O silêncio era o castigo mais alto de todos. Selene e Marcos olharam para ela, desesperados por qualquer sinal de emoção, qualquer reconhecimento da dor que lhe causaram. Mas Nadia apenas olhou de volta. Seu olhar vazio. Ela não tinha mais nada a dizer a eles. O tribunal poderia ter explodido em chamas, e ela não teria comovido. O arrependimento deles era tão irrelevante quanto os pedidos de desculpas. Quando o martelo caiu novamente, selando seu destino, Nadia se virou e saiu do tribunal. O som do gavu foi abafado o silêncio que ela carregava consigo. Sem perdão, sem encerramento, apenas o silêncio. A dor implacável da traição. Ela não precisava dizer uma palavra. A queda deles, seu arrependimento, era toda a punição que eles receberiam. A vida de opulência que Nadia conheceu uma vez parecia como um sonho distante. Os vestidos de grife, os jatos particulares, os eventos glamourosos, tudo o que ela um dia valorizou, havia perdido o brilho. Não importava mais. Ela havia renascido no fogo de tudo o que havia perdido. Agora ela estava no centro de sua nova vida, construindo do zero. Nadia dedicou cada grama de sua força em sua nova marca de moda. Ela estava determinada a criar algo que significasse mais do que apenas um nome ou uma marca. Seria símbolo de sobrevivência, um lembrete de que a força vem de dentro, não da riqueza ou do status que já tivemos. A definiu. A jornada foi cansativa. Não foi fácil recomeçar, especialmente quando o mundo a conhecia como a porta de entrada para um império de corrupção. Mas Nadia não tinha medo. Cada ponto que ela costurava, o tecido que ela tocou era um lembrete de quão longe ela havia chegado. Ela não estava apenas fazendo roupas, ela estava se refazendo. O trabalho era difícil, exaustivo, mas a cada dia ela se aproximava do seu objetivo. Ela não estava mais interessada no glamour. Tratava-se de provar algo a si mesma e às mulheres, que foram silenciados, para aqueles que foram quebrados por homens como seu pai. Ela faria algo por último, algo que capacitaria outros a encontrarem a sua própria força. Enquanto ela trabalhava, seu coração se curava. A luta a tornou mais forte. Nadia não era mais uma mulher definida pelo império de seu pai. Ela era uma mulher que havia lutado para criar seu próprio lugar no mundo. Uma mulher que havia recuperado sua vida, sua voz e seu futuro. Nadia nunca imaginou que se permitiria amar novamente. Depois de tudo o que passou, a traição do pai, a crueldade de Selene e Marcos fez com que seu coração parecesse despedaçado demais para curar. O amor, em sua forma silenciosa e despretensiosa, começou a encontrar seu caminho de volta em sua vida. David tinha sido uma presença constante. Em seu mundo, um homem que a ajudou a juntar os cacos quando tudo parecia perdido. Ele estava lá para ela. Quando ela precisava de alguém que acreditasse nela, alguém que a visse não como herdeira de um império, mas como uma mulher com seu própria força. Nadia não se apaixonou por ele porque estava tentando substituir Elias, o amor que ela havia perdido. Não, ela se apaixonou por David porque ele permitiu que ela se reconstruísse, que se reencontrasse. Com ele, ela não precisava fingir. Ela não precisava esconder suas cicatrizes. Ele a viu de verdade e a amou. Não apesar da dor, mas por causa de como ela a superou. Não foi amor grandioso e apaixonado. Não se tratava de gestos ou declarações radicais. Era tranquilo, constante, uma brisa suave depois a tempestade. E quando Nadia se permitiu abrir seu coração para David, ela soube que esse amor era diferente. Não era sobre salvá-la,
Tratava-se de permitir que ela fosse ela mesma. Nos momentos em que eles, compartilhados juntos, Nadia encontrou paz. Ela não precisava que o mundo soubesse do amor deles. O que importava era que era real. E pela primeira vez em muito tempo, Nadia sentiu que estava se curando. O vento beijou o rosto de Nadia enquanto ela estava no penhasco, olhando para o vasto oceano. Fora o oceano que tentará levá-la uma vez, que tinha ameaçado engolir seu buraco. Mas agora, de pé na borda, ela sentiu. As ondas sussurravam uma história diferente. A história dela, o passado, ainda estava lá, pairando nos cantos da sua mente. A dor, a perda, a traição, tudo teve seu lugar em sua jornada. Mas ela venceu. Não apenas por si mesma, mas por todos. Toda mulher que já foi silenciada. Toda mulher que já ouviu que não era o suficiente. Ela lutou. Ela teve. Sobreviveu. E agora ela estava livre. Os olhos de Nadia se encheram de lágrimas enquanto ela olhava para Sarafina, sua filha, ao lado dela. Ela havia construído esta vida para elas, para ambas. O oceano não tinha mais o poder de outrora. O vento que antes carregava seus medos agora elevava seu espírito. Ela sussurrou baixinho para si mesma. Eles pensaram que eu tinha me afogado, mas aprendi a nadar. Seu triunfo foi silencioso, mas foi. Dela, cada passo que ela deu a levou a este momento, esta paz. Vitória. E quando o vento beijou seu rosto mais uma vez, Nadia soube que não era mais a mulher que havia sido destruída pela traição. Ela era a mulher que se reconstruiu das cinzas. É.